Você acabou de sair de um relacionamento, acabou de terminar um relacionamento, esse vídeo é para você. Eu queria ter descoberto, eu queria ter tido um vídeo assim para poder me auxiliar, porque depois de testar diversas técnicas, depois de estudar muito, eu basicamente em um mês eu consegui reduzir boa parte do sofrimento emocional que antes eu não sabia que era um sofrimento emocional co-criado por mim mesmo. E hoje eu consigo perceber, depois de estudar muito, depois de pesquisar muito, depois de ler muitos livros, eu, em um mês de uma prática, de algumas técnicas que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo, fica comigo aí que você vai gostar bastante, você vai conseguir fazer mais progresso nos próximos 30 dias do que nos últimos meses e meses e meses, seja lá quanto tempo você está tentando superar. Então vamos lá, sem enrolação, esse vídeo não tem roteiro, eu não sou youtuber, eu sou uma pessoa normal, como você, como seus amigos, que gosto muito de estudar, que gosto muito de me dedicar ao desenvolvimento pessoal. E recentemente eu tive um término de relacionamento muito doloroso, com uma pessoa com um nível de intensidade muito grande, ela tinha fortes características de borderline, uma pessoa extremamente agressiva, com um vício em picos. Então, você acaba construindo a sua identidade em torno de uma pessoa com comunicação violenta, com vício em picos, e você fica sempre nesse pico e vale, pico e vale. O relacionamento ele vive dessa forma. E esse tipo de relacionamento, se você viveu isso, você sabe que esse é o mais difícil de sair. Porque você, quando sai, você finalmente encontra a paz que você tanto queria. Só que o seu sistema nervoso ele ainda não está adaptado a essa sua nova realidade. Então, frequentemente, você se vê pensando na pessoa, se vê com ansiedade, com aperto no peito, você acorda ansioso. Mas isso não é sinal de que você fez a escolha errada se você terminou. Se a pessoa terminou com você, isso não é sinal que você perdeu algo valioso, que você não soube valorizar aquele relacionamento. Pelo contrário, até coisas negativas ainda assim fazem a gente sentir saudade eventualmente, fazem a gente ter um certo nível de abstinência. As pessoas que usam coisas ilícitas, elas ficam em abstinência. E isso não prova que aquilo que elas faziam era bom. Pelo contrário, eram ruins. Mas ainda assim geravam abstinência. Então, o relacionamento negativo, o relacionamento que tem muitos picos, ele vai gerar uma abstinência muito grande. Para você que não está acostumado, vai ser um sofrimento muito maior. Por quê? Porque sua mente vai começar a te torturar. Se eu estou sentindo saudade, significa que eu perdi algo valioso. E você começa a ruminar essas mensagens que vêm do seu cérebro, que vêm da sua mente. Então vem um pensamento e você fica lá mastigando aquela ideia, que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Vem um pensamento, caraca, eu perdi algo valioso. Aí você vai e lembra, poxa, realmente, aquele dia lá eu falei uma besteira pra ela, eu tratei ela mal. Ah, mas eu falei aquilo pra ele, não sei o quê. Aí, então você começa, de um pensamento, você vai puxando o fio, daqui a pouco você está embolado entre pensamentos, e os pensamentos vão promovendo reações no seu sistema nervoso, no seu corpo, você fica tenso, você fica aflito, você começa a se sabotar com seus próprios pensamentos, e dentro dos seus pensamentos você começa a idealizar algumas coisas. Você começa a fantasiar o que essa pessoa era. É muito engraçado porque o nosso cérebro, quando a gente sai de um relacionamento, começa a vir o estágio da carência, da saudade, o cérebro praticamente ele edita a história do relacionamento dentro da nossa mente. Ele começa a trazer muito fortemente, muito de forma muito presente, as qualidades dessa pessoa. Ele traz momentos específicos que às vezes eram 1% do relacionamento e ele quer tornar aquilo a regra. E você tem que ter muito cuidado para você poder não se identificar com esses pensamentos, porque quando você se identifica, aí sim essa superação demora muito mais tempo para acontecer. Então, toda vez veio o pensamento sabotador, você identifica. Esse é um pensamento sabotador. Não vou me identificar com esse tipo de pensamento. Deixe-o passar. Não fica ruminando. Esse processo de ruminação é o que vai fazer o seu processo de desapego ser muito mais demorado. Às vezes, você até superou já a pessoa. Você não sente mais saudade, você não sente mais urgência, você não sente mais aperto no peito,
mas você está tão identificado em pensar, em querer um desfecho, que você acaba cada vez mais acendendo a fogueira que já estava quase se apagando. Então, eu nesse processo de superação, quando eu identifiquei esse padrão que eu estava viciado em pensar, viciado em querer solucionar esse enigma que eu tinha criado na minha cabeça, poxa, por que não me valorizou, por que não fez isso, por que não fez aquilo? E quando eu parei, eu falei assim, cara, tá, o desfecho é esse. Não tem última conversa, não vai ter um motivo claro. Foram vários motivos, foram várias circunstâncias que me levaram a fazer, a terminar. E pensando dessa forma, eu consegui me desidentificar com esse padrão resolutivo que eu tava, de querer um ponto final, um desfecho perfeito, uma última conversa, um arrependimento tardio. Não, eu perdi essa necessidade. Toda vez que vinha um pensamento, eu deixava o pensamento vir e às vezes eu me pegava durante o dia no trabalho, vinha um pensamento, eu falava assim, eu começava lá, eu percebia que eu estava ruminando aquele pensamento, eu, putz, caraca, não posso ruminar. Aí eu não me identifico com esse pensamento. E cada vez que eu ia fazendo isso, esses pensamentos iam perdendo força, porque o que você não alimenta na sua mente, ele perde relevância. O seu cérebro vai automaticamente rebaixando aquela pessoa. Então hoje ela tem status de primordial, seus pensamentos primários, primordiais pensamentos são dessa pessoa. Cada vez que você vai deixando esses pensamentos de lado, o cérebro vai entendendo que essa pessoa, esse assunto, esse tema dentro da sua mente, ele tem menos relevância. Então você rebaixa a pessoa. Você, na sua mente, você tem coisas que você gosta muito de pensar que são muito relevantes para você, sua família, seu hobby, o jogo que você joga online. Tem os assuntos secundários, que é um amigo da sexta série, que você vê esporadicamente uma vez ao ano. E tem assuntos quase que irrelevantes, como, por exemplo, a sua festa de aniversário de 3 anos de idade. Aconteceu, foi relevante naquela época, mas hoje não é mais. E gradativamente você vai rebaixando essa pessoa nessa hierarquia dentro da sua mente. E o que eu gosto também de praticar muito é toda vez que vinham esses pensamentos, você está percebendo que eu estou falando muito do pensamento. Porque o pensamento, as pessoas que não superam, são as pessoas que basicamente ficam alimentando seus próprios pensamentos eternamente. Tem gente que fala, caraca, eu estava conversando com um amigo e falou, cara, eu demorei 2 anos para superar. E eu comecei a mapear os padrões que ele tinha e ele queria resolver, ele queria entender, ele queria um desfecho, ele queria entender por que naquela noite ela falou aquilo, por que se ele tivesse feito tal coisa seria diferente. Não, não foi diferente, não iria ser diferente. Aconteceu, pronto, acabou. Vida que segue, foco no futuro, foco no agora, foco no presente, foco em construir, deixa essa pessoa de lado, porque se fosse para ser, estaria com você até hoje. Se não está com você até hoje, não é para ser. Então, quando vem o pensamento, eu penso da seguinte forma: essa fogueira está quase apagada. Eu vou querer de fato alimentar essa fogueira com esse pensamento. Cada pensamento seria um pouco de vento ali que ia incendiar ainda mais aquela fogueira. E hoje, tendo praticamente superado 100% esse relacionamento que eu tive com essa pessoa bem complicada, eu posso dizer que às vezes ainda assim vem um pensamento. Só que essa fogueira ela está praticamente apagada. Apagada. Tem uma brasazinha ali, quase virando cinza, mas se eu alimentasse, essa fogueira demoraria mais tempo para ser desmanchada. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você já tenha praticamente superado, só que você não perdeu o hábito emocional de analisar, de revisitar o passado, de revisitar as coisas que lhe fizeram mal. Enquanto você ficar revisitando esses assuntos, mais vai demorar para você poder encerrar. Então, muito obrigado por você ter participado desse vídeo, por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe um comentário, deixe uma curtida e se inscreva. Eu vou fazer desse canal um dos maiores canais de saúde mental, de término que esse YouTube já viu. Confie em mim. Eu já fiz muita coisa grande na minha vida e esse é um projeto que eu quero levar adiante. Então eu conto muito com o seu apoio, se possível, deixe o seu comentário. Eu vou lembrar eternamente de você que participou desse começo, que esteve aqui no nosso segundo vídeo, sem roteiro, sem nada técnico, sem estúdio, enfim, né, gravando dentro do meu apartamento, na minha casa. Muito obrigado, gratidão, supere.